Shalom, amados, iniciando mais um estudo, Baruch Hashem por isso. Essa sala maravilhosa, como é dito, né? Uma sinagoga virtual, Talmud Torá, e por que não, família Sina, né? Congregação Israelita da Nova Aliança. Hoje, 28 de Reshivan, do ano 5786, 18 de novembro de 2025, no calendário gregoriano. Lembrando que no pôr do sol da quinta-feira é Rosh Chodesh, né? Cabeça do mês, primeiro do mês, Kislev. Bom, não esqueça. Estudando Dort, mas com leitura integral no livro de Gênesis, o capítulo 25, verso 19, e vai até o capítulo 28, verso 9. Para hoje, que é a terceira aliá, no mesmo livro, capítulo é o 26, verso 13, e vai até o versículo 22. Temos ainda outras leituras, como a Haftarah, por exemplo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 20, verso 18, até o versículo 42. E na Brit Hadachá, Aliança Renovada, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 1, até o versículo 29. Os nossos cooperadores já estão aí presentes, Orochi e Erudá, Muri Moshe, lá de Vila Velha. E a partir de agora darão continuidade. Pode ficar à vontade, que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom, shalom. Podemos chamar iniciar a leitura? Amém. Shalom Aleculam. Vamos iniciar a leitura em hebraico. Vaigdar haesh, vayeler halor, vegadel ad ki gadal meod, vayehi lo mikne tzon, umikne vakar, va'avoda rabba, vaikne oto, vishtim vechol, המעוררות אשר חופרו עבדי אביו מימי אברהם, אביו וסתג'ימו פלישתים, וימלאום עפר, ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, וילך נשא יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם, וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חופרו בימי אברהם אביו, ויסתמון לשיטים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, ויצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועה גרר עם רועה יצחק לאמור, לנו המים, ויקרא שם הבאר Esse que a secou emo. Amém. E engrandeceu-se o homem
e foi crescendo mais e mais, até que se tornou muito grande. E teve ele posse de rebanho e posse de gado, grande lavoura, os filisteus. Todos os poços que cavaram seu pai, nos dias de Abraão, seu pai, os fecharam os filisteus, fecharam-no de pó. E disse Abimeleque a Itsaque: afasta-te de nós, porque ficaste poderoso, muito mais do que nós. E foi-se dali Isaque, acampou no vale de Guerá, e esteve ali. E voltou Isaque a cavar os poços de água que haviam sido cavados no dia de Abraão, seu pai, e os havia fechado os filisteus depois de morrer Abraão, e denominou-os com os mesmos nomes que os havia chamado seu pai. E cavaram os servos de Isaque no vale e acharam aí poços de água que emanavam. Brigaram os pastores de Guerá com os pastores de Isaque, dizendo: a nós pertencem as águas. E chamou o nome do poço Esser, porque disputaram com ele. E cavaram outro poço e também brigaram por ele. E chamou o seu nome de Sitná. E saiu dali, cavou outro poço e não brigaram por ele. Chamou seu nome de Rehobote. E disse: porque agora fez-nos ampliar o eterno e frutificaremos na terra. Então está aí a leitura da terceira Eliá. Quero dizer que quero parabenizar, né, o Rosh Nakid, mais o Rosh Eliezer, para achar de domingo, né, primeiro dia da semana. Quero voltar a fazer alguns comentários antes do Murê entrar aí na terceira Eliá, no comentário da terceira Eliá. Na nossa última paraxá, Isaac deu continuidade, né, ao legado de fé, obediência de seu pai ao Eterno, né? Então, após a morte de Sara, Abraão envia seu servo para trazer ali uma esposa para Isaac de dentro dos parentes de Abraão. Então, no poço onde as mulheres da cidade apareciam para pegar água, né? O servo orou pedindo a ajuda de Deus para encontrar a esposa perfeita para Isaac, né? Então, nesse instante, Rebeca chegou ao poço para dar água a ele e aos seus camelos. Então, Isaac tinha ali 40 anos, né, quando conheceu Rivka, né? Então, nós vimos aí a questão da oração. Capítulo 25, verso 21, ele fala que orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher, né, que orava também, porque era estéril, e atendeu o Eterno e concebeu Rivka, sua mulher. A paraxá dessa semana, nós descobrimos que Rivka era uma mulher estéril. Na verdade, segundo a tradição judaica, de acordo com a tradição, ela nasceu sem útero. Ela é uma das 7 mulheres da Torá que teve dificuldade para conceber, mas finalmente consegue ter filhos, graças a Shem, e neste caso, em resposta à oração de Isaac, né, que orava junto com ela. Acredita, tradicionalmente, que eles oraram durante 19 anos. E, além disso, também se acredita que ele orou em união com Rivka. Ele diz que ele orava junto, né? Que a Rivka orava também, né?
O fato de orarmos uma vez só e não recebermos resposta não significa que devamos parar de orar. Deus quer que apresentemos nossos pedidos a Ele com fé, né? Com humildade. A expressão usada em Bereshit, capítulo 25, 21, para oração é atar, que também pode significar cavar. Está relacionado à palavra hebraica para forçado, éter, né? O Talmud explica a conexão, assim como um forçado vira os feixes de grãos de uma posição para a outra, a oração do justo transforma a dispensação dos santos, né, para o Hashem, do atributo da ira para o atributo da misericórdia. A oração de Isaac penetrou nos alicerces de Rachamai. E assim como o grão é revirado, com forçado, também o julgamento de Deus sobre a esterilidade de Rivka foi revertida e anulado pela misericórdia de Deus por causa da oração. Persistência, a fé, né? Principalmente na fé da promessa que foi feita a Abraão, né? É claro que a Bíblia deixa claro que devemos ser fecundos, multiplicar. No entanto, embora a semente seja semeada, Deus é quem abre a madre, né? Salmo 127, verso 3 a 5. Eu sempre falo esse verso, né? Eis que os filhos são herança do Eterno, e o fruto do ventre a sua recompensa. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão envergonhados, mas falarão com seus inimigos à porta. Sara, esposa de Abraão, encontrou a sua própria solução para a infertilidade. Ela fez o quê? Ela sugeriu, né, uma barriga de aluguel, né? Agar, né, no caso. E graças ao seu esforço, ela teve Ismael. Ana, outra mulher estéril, foi ao templo, clamou ao Eterno por um filho e recebeu. O resultado das orações foi o profeta Samuel, né? E Rivka não fez nenhuma coisa e nem outra. Em vez disso, ela recorreu a Isaac, ao seu marido, que era o seu amparo espiritual, para que intercedesse juntamente com ela ao Eterno em seu favor. E Deus concedeu as orações de Isaac, concedendo-lhe um dom milagroso de uma nova vida. E Rivka se viu grávida, né? Não de um filho, mas de gêmeos. Uma porção dupla. Sim. O capítulo 25, verso 27. Fala assim, e cresceram os moços e foi a Save, perito caçador, homem do campo. Jacó, homem íntegro, que habitava em tendas. Então, os gêmeos, eles cresceram com traços e personalidade distintas, que se reflete em seus nomes, né? Yaakov, nome hebraico para Jacó, né? Está relacionado à palavra Eker, que quer dizer, que significa também calcanhar, né?
Ele recebeu esse nome porque agarrou o calcanhar de seu irmão ao nascer. E isso demonstra a tenacidade de Jacó em conquistar o direito de primogenitura e levar adiante a bênção espiritual que Deus prometeu a seu pai Abraão. Esaú, no entanto, recebeu o nome de Esaú derivado da raiz semítica de Seir, que significa cabeludo, né, peludo. Ele também era apelidado de Adão, palavra hebraica para vermelho, né? Já que nasceu ruivo, cabeludo, Adão também está relacionado a Dan, a raiz de Dan, o que quer dizer? Sangue. Quer dizer sangue, o que transmite o amor de Esaú pelas caças e a sede pelo sangue. Conectado. Então, Jacó tinha uma natureza tranquila e aparentemente bem espiritual, e a de Esaú era carnal, como demonstrado na facilidade com que ele trocou algo de valor, algo espiritual, algo eterno, que era o seu direito de primogenitura, né? Por algo que satisfaz ou satisfazia sua fome naquele momento, a fome física, né? Que eram os pratos de lentilha. Para ele, isso era igual. Né? No verso 32, e disse Esaú: eis que caminho para a morte. Para que quero a primogenitura? Né? Os direitos de primogenitura vêm acompanhados de quê? De responsabilidade. Realmente. Né? Responsabilidade. Bem como brachot, bênção. Jacó recebe grandes bênçãos concedidas a ele por seu pai Isaac, juntamente com a liderança das nações. Gênesis capítulo 27, versos 28 e 29. Só dar um. Eis que te dê do orvalho dos céus, dos melhor da terra e abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Ser senhor dos teus inimigos e reverencia os filhos de tua mãe. Os que te maldisserem serão malditos, e os que te bendisserem serão benditos. Então, Esaú deu de bandeja, né, a bênção da primogenitura para seu irmão Isaac. Agora, a bênção que ele recebeu, né? O verso 39 fala: aqui, ó. Respondeu Isaac a seu pai e disse: eis que do melhor dos lugares da terra será a tua habitação. E onde o orvalho cai do alto, e por tua espada viverá, e a teu irmão servirá. E será que quando tornares impaciente, sacudirá o teu jugo e sobre o teu pescoço? Então, essa aí foi a bênção que ele trocou, né, por um prato de lentilhas, né? Então, em meio a todo o drama, até mesmo as artimanhas, foi Jacó quem recebeu a bênção da primogenitura de seu pai. Pois estava predestinado
segundo a vontade de Hashem. Ele disse, lá em Romanos 9:13, né? Amei Jacó mais e odiei a Esaú. Assim como o ciúme de Caim se transformou em um plano assassino para matar Hevel, Esaú planejou matar Jacó sem sucesso, né? E essa disputa entre irmãos não surgiu de repente. Mesmo no ventre de Rívca, os meninos brigavam entre si. E Rívca buscou sabedoria ao Eterno, que lhe revelou uma verdade que permanece até os dias de hoje, né? O verso 23 do capítulo 25 fala assim: duas nações, e disse o Eterno, duas nações há no teu ventre, dois reinos, e tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra nação se fortalecerá, e a maior servirá a menor. Então, ao longo dos séculos, os rabinos acompanharam o caráter ciumento e cheio de ódio de Esaú, a luta perpétua entre os descendentes de ambos os irmãos, né? E os descendentes de Jacó nasceram da obediência a seu pai Isaac. Ele disse para não casar com a mulher cananeia, e ele não se casou. Esaú, por outro lado, casou com duas mulheres cananeias, e um dos descendentes dos cananeus de Esaú foi Amaleque, que se tornou um arqui-inimigo do pré-estado de Israel, ao atacar Moshe e os israelitas no deserto, né? No caso do Terror, lá, né? Êxodo 17. Eles também invadiram Israel durante o período dos juízos, lá no livro de Juízes 6:3, né? Diz assim, que sempre que os israelitas plantavam suas colheitas, os midianitas, os amalequitas e outros povos do leste invadiam a região. Sempre os perseguia. Então, muitos tentam ligar essa genealogia de Esaú e dos amalequitas aos inimigos modernos de Israel. Embora isso possa ser correto até certo ponto, a verdade é que o espírito de Esaú e dos amalequitas de destruir os herdeiros das bênçãos permanece vivo entre muitas nações, né? Vimos esse ódio no Israel pré-estatal, né, moderno, na expulsão dos judeus da Inglaterra, nas torturas da Inquisição, no genocídio de 6 milhões de judeus no Holocausto, né? E agora, em nossos dias, né? Tanto de judeus que foi assassinado pelo Hamas, né? Então, testemunhamos a continuidade de sua vitalidade quando nações vizinhas invadiram o recém-estado formado, né? Em 1948, novamente em 67, e mais recentemente esses terroristas, né, reivindicando terra Palestina, e nós sabemos que o Eterno falou com Moshe Rabbeinu, Abraão, que aonde tocasse as plantas dos seus pés era território dele, né? Não tem para onde correr. Capítulo 28, 13 e 14, fala assim: eu sou o Senhor de seu pai Abraão e Deus de Isaac. Darei a você e a sua descendência a terra em que você está deitado. Sua descendência será como o pó da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e sua descendência. Né? Passar aí a palavra do mulher com fé continuar. Vamos?
Muito boa essa explanação inicial, muito, muito importante. Fala justamente da perseverança do, do povo de Israel, dos patriarcas e, posteriormente, tendo os mesmos, a nação tendo a mesma característica de perseverança. Inclusive, nós vamos ver aqui na terceira aliar, só uma pequena referência aqui. Nós vemos que Isaac ele tem uma característica bastante interessante, porque nós vemos duas coisas com relação a esta terceira aliar, duas coisas importantes, aliás, três coisas poderíamos dizer assim. É uma caminhada com o Eterno, que produz esse sucesso, esse avanço, o começar do zero, que é algo característico, né, do judeu, começar, recomeçar, o recomeço. A gente sabe que o povo judeu, por onde ele passou, nessa dispersão, nessa diáspora, ele sempre teve em mente que poderia recomeçar, e o recomeço era o momento em que o Eterno, a partir dali, os abençoaria como os abençoou e os tem abençoado, né? Nos tem abençoado. Então, a gente vê essa característica em Isaac também. É o recomeço, a perseverança, a gente vê Isaac também perseverando nessa terceira aliar. Então, essas três coisas, esses três pilares, são de grande importância para a nossa caminhada espiritual, porque, em primeiro lugar, a nossa caminhada com o Eterno e, consequentemente, a persistência, a perseverança e o recomeço, né? E a gente sabe que todo recomeço ele se torna muito difícil, né? Porque se algo foi obstruído ou destruído no passado, vai ficar aquela marca do negativo, aquela marca de psicológica da pessoa recomeçar com algo que foi neutralizado anteriormente, então já cria um certo bloqueio. Então se torna mais difícil do que começar do zero, uma vez que não houve nenhuma construção anterior. Então nós vamos ver, por exemplo, sobre o poço, né? Os poços que o próprio Abraão cavou ali, e Isaac vem restituindo, né? Tirando ali os entulhos para restabelecer aqueles poços, ou seja, reativar eles, que estavam ali, não exercendo o seu papel, trazendo vitalidade, né, já que a água representa a vida. Então, esses são os segredos do povo do Eterno. Então, nunca desistir, se tiver que recomeçar, recomece, e nunca se esqueça que o seu sucesso, ou o nosso sucesso, se dará por meio da nossa caminhada com o Eterno. Sem Ele, nós não podemos avançar. Então, nós vemos algo interessante a partir do versículo 13, capítulo 26, versículo 13, que diz o seguinte: Vaigdal Haish, Vayeler, Halor, Vegadel, Ad Kir Gadal Meod. Ou seja, e engrandeceu-se, ou ele foi engrandecido, a palavra Gadal, que significa levantar, erguer, crescer. Raish, o homem, com artigo definido, significa não qualquer homem, né? Aqui a gente tem uma direção do artigo definido, restringindo essa pessoa.
nesse caso, direcionando, especificando, né? Então, não seria um homem, mas o homem, Haish. Vayeler, interessante que as nossas traduções geralmente trazem apenas ia enriquecendo-se, né? Mas nós temos duas palavras hebraicas que vêm da mesma raiz, que é a palavra Vayeler, nesse caso aqui, e a palavra Halor. Por que que a mesma raiz da palavra está repetida, que seria a raiz da palavra halar, que é andar, caminhar? Geralmente no hebraico, quando a mesma palavra, o mesmo verbo está repetido de uma outra forma ou com outra flexão, é porque aqui fala de uma ação contínua. É transformado geralmente no nosso gerúndio. Por exemplo, aqui vayeler significa andou e halor andando, andou andando, né? Talvez na nossa tradução ou na língua portuguesa fique um pouco desconexo, né? Desconexa essa questão gramatical, mas é de grande valor fazer essa observação, porque segundo os sábios, ele apenas não era engrandecido, mas esse sucesso ele estava baseado, respaldado no caminhar com o eterno. E não era um caminhar comum, era um caminhar contínuo, que é justamente a ideia que os dois verbos vão trazer, né? Vayeler, halor, ou seja, andou, andando, né? Então fala dessa caminhada, dessa jornada. A nossa vida realmente é justamente isso. É a mesma expressão usada para Abraham, lá no capítulo 12 de Bereshit, né? Versículo primeiro na Parashá de Lech Lechá, quando fala vá por ti, ande por ti, ler, lechá, né? Então esse ler é o mesmo ralar, ou seja, porque Abraham estava começando ali, não era apenas uma saída, como geralmente as nossas traduções colocam, site da tua terra, mas na verdade ali começava uma grande caminhada, uma grande jornada, uma grande caminhada com o eterno. Então, não era apenas um deslocar de um ponto A para um ponto B, um deslocar de um lugar para outro lugar, não era uma mera mudança geográfica. Ali falava de uma jornada com o eterno, a partir dessa mudança geográfica, ou seja, aquilo que era feito fisicamente, geograficamente, estava sendo também mobilizado espiritualmente. Aquilo ali era apenas uma representação do que estava acontecendo espiritualmente com Abraham, o mesmo fato também aqui com o próprio Yitzhak. Então, essa caminhada geográfica na terra de Gerar, não era apenas uma caminhada geográfica, mas era uma caminhada com o eterno. Por isso que é interessante a gente observar que Isaac enfrentou oposições, né? Enfrentou ali intrigas, perseguições. Então, significa que a nossa caminhada com o eterno não nos isenta das perseguições, muito pelo contrário, né? As perseguições, elas devem gerar o que em nós? Persistência, pois elas mesmas vão gerar isso de maneira como resultado. Por quê? Porque quando é que se manifesta a perseverança? Justamente quando tem a oposição, né? Quando há ali algo que você precisa enfrentar, algo que você precisa romper,
Inclusive a palavra hebreu, ivre, né, no hebraico moderno, ivri, no hebraico bíblico, significa aquele que atravessa. E nós podemos ver que Abraão é chamado de hebreu, ivri, ou seja, aquele que atravessou, aquele que rompeu o sistema cultural da época, o sistema ideológico da época. Então, temos essa marca conosco, em que Israel tem uma longa caminhada espiritual com o Eterno. Qual é a nação que subsistiu e foi por diversas vezes atacada por outras nações, quase que dizimadas, mas resistiram através do Eterno ali cuidando do seu povo, a não ser a nação de Israel, a não ser o povo de Israel. Então, nós, quando vieram as aflições, as perseguições, o antissemitismo, que ocorre muito, que nós possamos perseverar. Isso significa que o Eterno está nos dando a oportunidade de galgarmos um nível espiritual maior. Né? É uma oportunidade, não nos entregarmos, não desistirmos da nossa identidade, pela qual o Eterno nos designou. Então, a nossa vida é uma caminhada de crescimento espiritual. Assim como Isaac, ele teve aquelas iniciativas de recomeço, de perseverança, de persistência, a fim de que ele deixasse um marco na história, ele se tornasse um marco na história e servisse de inspiração para nós, né? Pois muitas vezes querem entulhar os poços que o Eterno nos deu, né? Designou para nós desfrutarmos da água da vida que é a Torá. Né? Então, nós temos essa primeira observação geral. Caminhando mais um pouco, nós vamos ver lá no capítulo 26, versículo 15, que diz assim: Agora todos os poços que os servos de seu pai cavaram nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam parado e enchido de terra. Um poço é uma fonte de vida e representa também vida espiritual, né? Porque possui águas vivas ali. E a gente vê no princípio da criação as águas sendo ali como ferramenta, como instrumento do Eterno para gerar vidas, né? Para gerar vida ali na natureza. Os inimigos sabiam que a fonte natural do sucesso de Isaac estava nos poços, por isso eles os encheram de terra. O inimigo sempre tentará sufocar a conexão entre nós e a fonte espiritual da vida que o Eterno nos deu. Hashem é a nossa fonte de vida e nosso relacionamento com ele se desenvolve principalmente por meio da oração e dos estudos da Torá. O inimigo da nossa alma atacará principalmente essas duas áreas. Ou seja, o que representavam aqueles poços para Isaac e qual seria o motivo pelo qual os filisteus, os filistim, bloquearam, né? É justamente para tirar a autonomia de pertence daquele lugar e tirar a vitalidade também com relação àquilo que Abraão havia estabelecido, né? Agora, Isaac, ele ele não vai se estagnar diante daquela situação, mas ele vai cavar os mesmos poços. Isso é interessante. Por quê? Porque ele vai, assim como a água, ela segue um fluxo de continuidade, uma fonte, né?
ela segue é um fluxo de continuidade daquele elemento natural. Assim também Isaac, ele seguia um fluxo de continuidade daquilo que o seu pai havia implantado. Então, o que que nós aprendemos aqui? É que nós devemos também, assim como a água, ela é um fluxo de continuidade, assim também nós devemos continuar aquilo que os nossos antepassados estabeleceram lá, o Eterno estabeleceu por meio deles. É uma continuidade. Por isso, a Paraxá era chamada de Toledot, né, que significa gerações. E não é apenas geração no sentido comum da palavra, mas é traduzido também como história. É uma história continuada, uma crônica, né, que é uma história contada de uma maneira cronológica, por isso que crônica, né, vem até da palavra cronológico, ali do grego. Então, é uma história continuada. Então, que nós possamos ser como Isaac, dar uma sequência, gerar uma história continuada, né, daquilo que foi estabelecido. Assim como a água, ela segue esse fluxo contínuo. Então, esses poços representavam a própria vida de Yitzhak. É como algo, é, é algo representando a busca pela vida, né? E os filisteus, eles tentavam embargar esse chamado, essa estrutura estabelecida por Abraão. No Salmo de número 36, versículo 9, está escrito: Pois com vocês está a fonte da vida, em tua luz veremos, né, o esplendor em outras traduções. Aqui houve uma tradução literal, né, do texto. Em Jeremias nós encontramos algo interessante. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Pois meu povo cometeu dois males: me abandonaram, a nascente das águas vivas, e esculpiram cisternas quebradas, que não contêm água. Ou seja, é a representação daquilo que gera vida e aquilo que não gera vida. Porque há uma diferença, né? Os poços ali que Isaac, por exemplo, estabeleceu, ali do seu pai, eles faziam com que as águas fluíssem, né? Tinha vida ali. Em Provérbios capítulo 18, versículo 4, está escrito: As palavras da boca de um homem são como águas profundas. A fonte da sabedoria é como um riacho que corre. E é interessante essa expressão que Provérbios vai utilizar, atrelada à sabedoria, por quê? Porque a sabedoria não é apenas o cúmulo ou acúmulo de informações. Na realidade, é algo prático. É quando você tem aquela informação e você passa a praticar ela. Você coloca em prática, né? Ou seja, é o fluxo contínuo, é algo vivo, né? Então, por isso que ele vai fazer esse elo no texto das águas profundas com a fonte da sabedoria como um riacho que corre, né? Em Provérbios, capítulo 13, versículo 14, está escrito: Ensinamento dos sábios é uma fonte de vida para se afastar das armadilhas da morte. O mesmo fato acontece na Brit Hadashah, quando Yeshua ele fala com a mulher samaritana, em Yohanan, ou João, capítulo 4, versículo 14, ele diz: Mas quem beber da água que lhe dará, ou que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que
lhe dará, se tornará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Não deixe o inimigo obstruir seu poço. Dedique pelo menos algumas horas por dia para extrair do poço da vida por meio da oração, tanto com compreensão quanto no espírito, estudando as Escrituras. É interessante que outra observação na ação de Yitzhak está no capítulo 26, versículo 18, que diz: Yitzhak cavou novamente os poços de água que haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os Pristim, ou seja, os filisteus, os detiveram após a morte de Abraão. E detalhe, e ele chamava seus nomes, né? Ele pôs os mesmos nomes. Aqui está uma tradução literal que a gente Denominava, botou, é, denominava, né, pelos mesmos nomes que seu pai os havia chamado. Ou seja, veja que ele não colocou outros nomes, ele continuou dando sequência, porque o nome representava muita coisa, como representa realmente, né? A essência, a característica, o histórico de um determinado acontecimento, tudo gira em torno do nome. Então, os poços que Abraão cavou representam as revelações que recebeu em sua busca espiritual. Nossos inimigos podem impedir as revelações dos nossos pais espirituais. Receber o nosso trabalho é recavar ou reescavar os poços e respeitar os nomes que eles tinham. Ou seja, fala do ensinamento da Torá, né, que ela, através da raiz que são os patriarcas, não deixar morrer, não né? deixar morrer. Quando Exatamente. denomina é que você mantém ali na memória, vivo ali, né? Exatamente. Então, Yitzhak não deixava morrer, mesmo sabendo que ele ia enfrentar ataques contra a vida dele. Então, nós precisamos ter essa ciência, né, que diante daquilo que nós, na direção do Ruach HaKodesh, na direção do Eterno, receberemos ataques, sim, porém, não podemos deixar morrer, né, essa fé que foi estabelecida através dos nossos antepassados. Então, nosso trabalho é justamente isso, né? Restabelecer os poços que foram colocados, estruturados. Então, esse texto nos ensina que a nossa relação na vida com o Eterno depende, em grande medida, de nossos antepassados espirituais. Então, é sempre importante nós termos essa consideração, né? Que por trás daquilo que nós somos hoje, foi alguém que começou lá atrás, Verdade. né? Seja de maneira remota, época bíblica, ou até mesmo a nossa liderança, que plantou lá, que cavou o poço, É verdade. né? Enfrentou muitos intempéries, passou por muitas É o experiências. que o Avshalom sempre fala, né? Se hoje nós estamos aqui com essa oportunidade de transmitir a Torá toda semana, né? É através de quem? De quem trabalhou para isso. Né? A Verdade. Abishai sempre dispôs aí essa máquina para nós trabalhar, É né? verdade. Então temos que valorizar, né? Verdade. Então, nós precisamos dar continuidade e sermos gratos à nossa liderança e ao Eterno que nos dá essa oportunidade de continuar passando para frente esses ensinamentos e para essa geração atual, para que não venha morrer e que continue vivo isso até a volta do Mashiach. Então, quero já passar
repassar a palavra para o Rosh. Quero agradecer. Shalom a Muito todos. boa explanação, né? É uma só, no caso, nós vimos Abraão passando por teste, né? Com muitas provas. Aí nós vimos Abraão, na época da fome, descendo para o Egito, né? E Isaac passou por um momento difícil, de fome, né? E aí o Eterno falou para ele não descer para o Egito, Para o Egito, né? verdade. Ele falou lá: permaneça nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai, né? Verdade. Então, isso nos mostra a sabedoria de buscar o Eterno, as soluções para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, e não necessariamente repetir, né, os que os antepassados fizeram, né? Ou que parece ser a resposta lógica, né? Deus pode nos pedir para permanecer em uma situação quando tudo diz para sairmos. No caso, tinha fome em Canaã, Deus mandou Isaac ficasse ali, né? Foi. Então Deus nos instrui a permanecer, então, mesmo em meio à fome, podemos florescer aonde fomos plantados, né? Então não importa a dificuldade que temos, vamos continuar nessa luta, nessa busca espiritual, nesse aprendizado da Torá e sabendo que o Eterno está sempre conosco, né? Amém. Quero parar por aqui, dar um shalom leculão a todos, né, que estão presentes na sala, do Michai, aqui, e todos os demais do time, né? Volta a palavra aí para o Rosh Abishalom. Pode cancelar?